Lendas e contos da China. Caros ouvintes, no programa de hoje teremos algumas historinhas sobre Confúcio. Kung Chiu, ou Confuci, mestre Kung, conhecido no Ocidente como Confúcio, que viveu entre 551 e 479 antes de nossa era, foi um grande pensador, educador e filósofo, venerado na China como o professor de 10.000 gerações. O confucionismo é considerado como pensamento ortodoxo durante mais de 2.000 anos na história da velha China. Os imperadores das diversas dinastias trataram Confúcio como santo, ou seja, sábio supremo. Valia a pena lembrar que na sociedade feudal, 11 imperadores visitaram a família de Confúcio e de seus descendentes durante 19 ocasiões. O nome de Confúcio não devia ser desconhecido para a maior parte de nossos ouvintes. As citações sobre regras de moral e de estudo de Confúcio são amplamente traduzidas em inglês, russo, japonês e também em português. Tais como: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Saber que se sabe o que se sabe e saber que não sabe o que não sabe, eis a verdadeira ciência. Quem reconhecer a sua ignorância começa a ser sábio, etc., etc., encontram-se nas coletâneas de provérbios ou obras literárias em português. Confúcio é muito lembrado pela sua aproximação à educação. Ele considerou que o moderar de uma personalidade era de primeira importância no campo da educação. O seu estilo de ensino assentava na conversação informal mais do que nas tradicionais aulas de exposição teórica. Estima-se que tenha estudado sob a orientação de Confúcio cerca de 3.000 alunos. Os 72 que se distinguiram no estudo e que passaram mais tempo junto do mestre foram posteriormente chamados o discípulo de Confúcio. Muitos deles viajaram com o mestre através da China. Zilu, o mais devotado dos discípulos de Confúcio, homem muito corajoso, porém imprudente e falho de pensamento tático. Mais de uma vez, Confúcio lhe chamou a atenção para esse aspecto de seu caráter. Conta-se que uma vez, Zilu perguntou ao mestre quem levaria ele para o campo de batalha se ele fosse entregue o comando de um exército. Confúcio respondeu-lhe que não se faria de certo acompanhar por quem quer que fosse que sonhasse de matar um tigre com as mãos nuas. E aconselhou-lhe levar consigo alguém que fosse prudente e tivesse a cabeça fria. Posteriormente, Zilu mostrou-se um bom político. Viajou para o estado de Wei com um outro aluno de Confúcio. O duque de Wei os destacou para altos postos. Mais tarde, correu a notícia de que no estado de Wei se tinha verificado distúrbios políticos. Confúcio previu então que Zilu morreria e o outro regressaria. Assim aconteceu. Zilu, honesto e reto, preferia morrer no campo de batalha do que abandonar o seu posto. Confúcio sentiu grande amargura pela morte do seu aluno. Durante muitos dias, tristezava pelo seu desaparecimento.
Uma outra história corre acerca da relação do mestre com Yan Hui, que é considerado como o mais fiel seguidor e propagador das ideias do mestre. Yan Hui levava uma vida muito dura, mas nunca descurava os seus estudos. Confúcio disse dele uma vez que seria difícil encontrar outro homem como Yan Hui, tão atento, diligente e aplicado. Tinha por única bebida a água e vive numa pequena barraca. Para outro homem, seria uma vida difícil de suportar, mas não para Yan Hui. Ele está sempre contente e estuda sempre com empenho. Mas Confúcio criticava a obediência excessiva de Yan Hui, que aceitava todas as suas palavras sem levantar sobre elas a mínima dúvida. Por isso, Confúcio disse um dia: "Isso não é bom nem para mim, nem para ele." Kun Chan foi outro dos alunos do filósofo. Chan foi um dia preso sob uma acusação que Confúcio achava infundada. Como prova de confiança no seu discípulo, o mestre deu a conhecer a sua intenção de o casar com uma das suas filhas. Existe uma história que ilustra perfeitamente a consideração de Confúcio pelas diferenças. Zilu perguntou-lhe um dia: "Quando ouvimos uma boa proposta, devemos cuidar de a pôr imediatamente em prática?" A resposta de Confúcio foi: "Deve consultar-se sempre alguém com mais experiência." Mais tarde, um outro aluno fez a mesma pergunta. Confúcio respondeu-lhe: "É evidente que deve cuidar de a pôr em prática o mais rápido possível." Um terceiro dos discípulos do mestre, que ouvira ambas as perguntas e respostas, desorientado, foi esclarecer-se junto de Confúcio. O mestre explicou-lhe: "Zhang Yu é sempre lento quando se trata de tomar decisões, por isso deve ser encorajado a atuar mais rapidamente. Zilu habitualmente toma as decisões apressadamente. Por isso, lhe lembrei que deve ser prudente." Quando Confúcio morreu em 479 a.C., de nossa era, com 73 anos de idade, alguns dos seus alunos instalaram-se em cabanas em torno do túmulo do mestre e ali viveram durante 3 anos para expressar a sua dor e respeito pela morte do filósofo. Um de nome Zigong achou que tal atitude não era suficiente, ficou ali mais 3 anos. Hoje, o visitante que se deslocar ao túmulo de Confúcio, na cidade de Chufu, província de Shantung, pode ainda ver uma pequena cabana que se encontra à direita do túmulo, reconstruída ao longo dos tempos que se passaram. Eis onde Zigong se instalou 25 séculos atrás, em homenagem ao mestre durante 6 anos. Com estas pequenas histórias sobre o grande filósofo da antiguidade chinesa, Confúcio, encerramos o nosso programa Lendas e Contos da China de hoje.